Marcos 13, os sinais do fim do tempo. Este é o discurso do Olivet e trata de escatologia, ou teologia sobre o futuro. Aqui neste capítulo fala da destruição do templo em Jerusalém e a segunda vinda de Jesus. Vamos ler em versículo 1 do capítulo 13 de Marcos. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas." Ele está a falar do segundo templo que Herodes construiu para os judeus. Tinha pedras, alguns tinham peso entre 100 toneladas e 400 toneladas. Era um templo enorme, a maior construção no mundo naquela altura. Muito grande e muito bonito, e era o orgulho dos judeus, é o centro do culto dos judeus. E Jesus diz uma coisa completamente assustadora. Ele diz no versículo 2, "Você está vendo todas estas grandes construções?" Perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todos derrubados." Isto foi um choque enorme aos discípulos, aos ouvintes. Jesus dava uma provisão de destruição do templo. Ele ia ser derrubado. É uma profecia do iminente destruição. E Jesus está a dizer que a religião centrada no templo ia ser substituídos por ele. No Novo Testamento nós ouvimos e lemos que Jesus é o templo. Já não precisamos de um templo físico. Ele, no capítulo 11, já maldiçou a figueira para mostrar que os judeus, os líderes, rejeitaram Jesus. Mas agora ele está em preparação para a morte na cruz e para estabelecer uma nova aliança. O templo era o símbolo de Israel. Agora, com a destruição do templo, que eu ia falar, o centro da religião dos judeus ficarão nas sinagogas, que têm padrões de igreja primitiva. E versículo 3 e 4, Jesus estava no Monte Olivet, dos Oliveiras. Eu vou ler aqui versículo 3. Tendo Jesus assentado no Monte Oliveiras, de frente para o templo, ou estava olhando para o templo, do lado dos Oliveiras, perguntou 4 discípulos em privado, só Pedro, Tiago, João e André, e lhe perguntaram, em particular, versículo 4, "Diz-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se?" Aqui temos duas perguntas, e este capítulo trata de dois acontecimentos. São duas coisas distintas. Marcos está a falar aqui do fim do templo, que vai ser iminente, que foi destruído no ano 70 DC pelos romanos, e também está a falar, Jesus, do fim do mundo mais distante. Mateus 24, versículo 3, tem as duas perguntas e mais outras. Mateus juntou outra que é dos discípulos, que foi: "Qual será o sinal da tua vinda?" Então, esta é outra pergunta sobre a segunda vinda de Jesus. E agora, a partir dos versículos 5 e 6, temos um trecho sobre falsos messias. E Jesus, neste capítulo, está a falar dos sinais. Jesus lhes disse: "Cuidado com que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão muitos." Então, ele está a profetizar que esse é falsos messias. Vai haver uma desordem de tal forma que algumas pessoas vão oferecer a sua ajuda, vão ser salvadores políticos ou profetas que vão tentar salvar o mundo pelas suas palavras, para resolver tudo. É uma advertência para nos discernir quem afirma ser Messias Cristo. Mas se nós discernimos os sinais
do falso Messias, o carácter e o ensino, nós não vamos ser enganados. Muitos vão ser enganados, e no tempo de Marcos, muitos disseram que eram Cristo. Jesus diz, tenham cuidado com os falsos. Hoje em dia, há muitos, e na história da Igreja, da humanidade, havia outros, e alguns disseram que o Papa era o falso Messias. Outros disseram que era, ou dizem que é Putin. E muitos anticristos vão surgir. Anticristo não é só contra Cristo, mas substitutos para Cristo. São falsos messias que vão surgindo ao longo do tempo. Agora, versículos 7 e 8, Jesus deu-nos outro sinal. É um trecho sobre guerras, fomes, terremotos, desastres, calamidades. Ele diz em versículos 7 a 8, quando ouviram falar de guerras, rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Agora, o nosso natureza humano, por isto, normalmente, nós entramos em pânico. Parece que o mundo está completamente em desastres, sem ordem, sem controle. Mas temos de lembrar estas palavras de Jesus. Não tenham medo. Jesus é soberano, Deus está no trono, em controle de tudo, apesar das circunstâncias, apesar das aparências. E repara aqui que Jesus diz, essas coisas são o início das dores, não são sinais do fim do tempo. Mas devemos guardar esperança e fé e segurança em Deus. Houve um terremoto na sexta-feira em Myanmar e está previsto mais guerras, fomes, pragas. É de esperar. Houve muitas guerras antes do 70 DC. E havia ataques dos romanos em Alexandria, em Egito, no ano 38 DC. Mas não é o fim do mundo. Sempre houve estas guerras e calamidades. Em 2 Timóteo 3, versículo 1, se nós olhamos, olha para isto, por favor. E Paulo fala aqui que sabe disto, nos últimos dias sobreviveram tempos terríveis, versículo 1, nos últimos dias. Esta é a realidade. Já começaram no primeiro século e vão continuando até a vinda de Jesus. Vivemos num mundo caído, sujeito a desastres climáticos, terremotos, outras catástrofes naturais, distúrbios, e a realidade é do sofrimento, não é da paz. Nós verificamos angústia mundial. E agora existe uma intensificação de calamidades. Cada vez mais vem o dado da vinda de Jesus. Há 2 vezes mais terremotos cada 10 anos. E parece que o mundo está em caos. E pode haver uma guerra mundial, terceira guerra mundial. Agora, o próximo trecho fala de um outro sinal, que é de perseguição, traição na família, cada vez mais ódio aos crentes. Vai haver violência contra nós, crentes e a igreja. E já aconteceu em China e na Índia. Pastores são presos, pessoas que seguem Cristo são mortos, torturados. É um sinal de intensificação de perseguição. Nestes versículos dos 9 a 13, Jesus deixou-nos 4 avisos, ou podemos entender 4 avisos neste quadro de perseguição e pressão sobre nós. Versículo 9 a 13. Fiquem atentos, então devemos ser informados e esperando
perseguição, não com espanto, ninguém me diz. Não, Jesus diz, fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Aconteceu nos primeiros anos da igreja primitiva. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a elas, e é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Eu vou falar sobre estes avisos daqui um pouco. Sempre que forem presos e levados ao julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e mesmo fará o pai ao seu filho. Os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Já aconteceu nos países comunistas que os filhos traíram os seus próprios pais que eram crentes. Todos odiaram vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, o primeiro aviso é fiquem atentos, seja cuidadoso, seja preparado para perseguição. Número 2, não te preocupes o que tu vais dizer na prisão ou no tribunal. Deus vai te dar as palavras certas. Número 3, é necessário que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Existem agora pequenas tribos sem contacto nenhum ao mundo exterior e ninguém pode entrar, e nós perguntamos como é que eles vão ouvir o Evangelho, se os missionários não podem, são proibidos a ir para lá, em Amazônia, por exemplo, mas Deus pode fazer milagre através de sonhos. O que é certo é que as nações, as etnos, os tribos que nós podemos, ao nosso alcance, devem ouvir o Evangelho de Cristo. Deus pode, sobrenaturalmente, mandar sonhos. Ele está a fazer isto no mundo muçulmano e milhares e milhares dos muçulmanos estão se convertendo neste momento em Irã, Síria, Egito, no Médio Oriente. Hoje, quase 90% da população tem contato, tem acesso à internet e onde há pregado o Evangelho. Outros livros do Novo Testamento, e nós vamos voltar para 2 Tessalonicenses, falam de a futuro apostasia. Pessoas vão desviando de Deus, vão negar Cristo, desviar da fé, porque ficam escandalizados com acontecimentos, sofrimento, e vão culpar a Deus, ficam amargurados. Neste contexto, vai surgir o anticristo, o homem de pecado. 2 Tessalonicenses 3 e 4. Eu falei, já li o primeiro versículo. Vamos ler 2 Tessalonicenses e vamos ver outros pormenores sobre a segunda vinda de Jesus. Eu estou... não estou no sítio. 2 Tessalonicenses 2:2, versículo 2. Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, com o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho de perdição. Esta se põe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto da adoração, chegando até a sentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E um candidato óbvio para isto é Mohammed, que não diz que ele é Deus, mas ele reivindica tudo que é o parte de Deus, que ele salva o mundo, que ele é o último profeta, que ele é quem nos devemos seguir. Então, vamos esperar o anticristo. Então, cuidado com desilusão. Mateus 24 fala dos crentes que vão se escandalizando por causa do sofrimento.
Mas o quarto aviso é persevera até o fim, porque diz neste versículo 13 aqui, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é quem começa que crê em Jesus como Salvador, mas é um processo. Quem continuar em fé, e ele vai ser salvo do julgamento. Quem crê em Cristo, ele vai ser salvo do inferno, vai ser salvo de condenação. Vamos ver agora versículo 14. É um trecho sobre a tribulação, a intensificação das dores. Um sacrilégio terrível do templo. Esse aconteceu, foi profetizado por Jesus. E para os judeus, o templo era santo e era imaginável ter um ídolo sacrificado dentro do templo. Mas já aconteceu no ano 167 AC, com um rei grego que se chama Antíoco Epifânio, que ofereceu um sacrifício de um porco no altar de Jeová. Isto foi considerado uma abominação. Foi profetizado no livro de Daniel. Agora Jesus profetizou sobre outro sacrilégio que aconteceu quando os romanos entraram no templo no ano 70 DC e sacrificaram os seus deuses. Jesus oferece-nos aqui nesta passagem avisos com antemão. Versículos 15 a 19. Quem estiver no telhado de sua casa não deixa, nem entra em casa para tirar dele coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não acontecem no inverno, porque aquelas serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Basicamente é uma ordem de fugir de Jerusalém no tempo do ataque. Esta profecia foi cumprida, como eu disse, em 70 DC, e os cristãos que ouviram este mandamento, esta profecia, fugiram para uma cidade que se chama Pela, no Jordão, a área do Jordão. Nenhum cristão foi morto, mas os judeus que não acreditaram nas palavras de Jesus e ficaram lá com o ataque dos romanos foram mortos. Houve uma matança de mais de 1 milhão de judeus. E versículo 20 diz: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. É óbvio aqui que os eleitos, o povo de Deus, os cristãos, vão passar pela tribulação. Não é bíblico um arrebatamento que tira a igreja antes do arrebatamento. Há diversas opiniões sobre isto e devemos ter tolerância, mas segundo a Bíblia diz, não parece que é muito bíblico ensinar isto. Agora temos outro trecho sobre falsos cristos e profetas, versículos 21, 22 e 23. Se então alguém lhes disser: vejam aqui está Cristo, está ligado com o sacrilégio do templo. Vejam aqui está Cristo, ou vejam ali está Ele. Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Então, nós vamos esperar pessoas que são falsas, que
podem fazer milagres, mas são de Satanás. Isto não quer dizer que não há sinais e maravilhas genuínas. Por causa dos abusos, muitos crentes descartam qualquer ação sobrenatural. Mas fiquem atentos, ele diz em versículo 23, avisei-os de tudo antecipadamente. Então, nós devemos esperar falsos Messias, mas nós sabemos que não é Messias o segundo vinda de Jesus, porque ninguém os viu em todo o mundo. Alguns profetizaram que Jesus ia voltar em várias datas, mas ninguém viu. Então nós podemos descartar estas falsas profecias. Porque quando Jesus vier nos nuvens, todo o olho do mundo vai ver Jesus. Agora temos uma profecia sobre os poderes celestiais. O sol vai ser mais escuro, a lua não vai dar luz, as estrelas cairão e vai haver um abalo nos lugares celestiais. Versículo 24, 25. Mas aqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Isto pode ser cumprido ou literalmente ou como uma maneira figurativa. É uma linguagem no Velho Testamento apocalíptica. Versículo 26 a 26. O próprio vindo em si próprio do vindo de Jesus. Então, se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará a seus anjos e reunirá a seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra até os confins da terra, do céu, desculpe. E tanto os mortos já em Cristo Jesus, os que estão vivos, vão ser recolhidos para ficar permanentemente com Cristo Jesus. Na primeira vez que Jesus veio, ele veio como um homem fraco, humilde, sem dominar as outras, não foi como um militar. Mas agora, com a segunda vinda de Jesus, Jesus vem com poder para julgar a humanidade. Ele vai mandar os anjos para a terra. Agora, nós temos um penúltimo parte, Marcos 3, uma parábola sobre a figueira. E isto ajuda-nos para entender que nós devemos estar atentos aos sinais. Versículo 28. Aprendem a lição da figueira. Lembra que a figueira representa o povo de Israel. Quando os seus ramos se renovem, as suas folhas comecem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando viram estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas acontecem. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, os sinais indicam a proximidade ou a iminência da segunda vinda de Jesus. Ele está nas portas. Agora, temos aqui uma tensão entre a nossa responsabilidade de discernir quem é o falso profeta, discernir os sinais no céu, olhar para a política, olhar para as notícias para ver o que está a acontecer. Agora, Jesus pode vir a qualquer hora. Quase ninguém entende como lidar com os dois lados da segunda vinda de Jesus. Ele pode vir como ladrão à noite e nós não estamos a preparar fisicamente de vinda. Os crentes estão preparados, ou devem estar preparados para a vinda de Jesus, mas é um susto, quanto mais para o descrente. Mas também
é preciso que os sinais vão ser cumpridos. É muito difícil lidar com as duas coisas. Versículo 32. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, se nenhum homem sabe, ou deve, não, ele diz que sabe, mas não sabe, porque Jesus disse isto, nem o Filho de Deus, quanto menos nós não podemos profetizar o data atual, o data real da vinda de Jesus. Fiquem atentos com as palavras de Jesus. Fiquem despertados, observando os tempos, vigiando, sejam espertos espiritualmente. Agora, no último trecho aqui, é um capítulo bastante denso, com muita matéria, versículo 30, não sei se leio 33, mas vou ler outra vez, se não li. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. 34. E como, agora na outra parábola, como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos, que somos nós, e ordena ao porteiro que vigie, também somos nós, devemos vigiar. Há quem analisa com racionalidade e diz, como é que eu posso ser servos e porteiro? Deus pode fazer tudo. E versículo 23, este dono vai para a viagem, portanto vigiem, porque vocês não sabem quando o dono de casa voltará. Se é da tarde, à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier, de repente, que não os encontra dormindo. O que eu lhes digo? Digo a todos, vigiem. Isto parece a palavra-chave neste capítulo de vigiar, e nós devemos estar prontos. Então, esta última parábola fala do facto da vigilância. Sim, Jesus pode vir a qualquer hora, mas também fala das nossas responsabilidades, que Deus nos deu tarefas a cada um, e o problema é preguiça e desobediência espiritual. Mas Deus diz aqui, seja fiel com as tarefas que Deus te deu. Ele vai dar uma recompensa consoante a sua fidelidade, não consoante o teu sucesso, mas consoante ao talento entregue a ti e o ministério. Pode ser ministério com seus netos ou filhos, pode ser ministério com as colegas no trabalho, missões, ou trabalho com rádio em evangelização, ou obras de caridade. Talvez tu és um enfermeira, ou médico, ou advogado, ou professor, construção civil, seja qual for o emprego, não há empregos mais valiosos do que outros, mas o aviso é, seja fiel naquilo que tu fazes. E Deus entregou esta tarefa, esta responsabilidade de amar os outros para trabalhar por Jesus. E também ganhar almas, mas nem todos são evangelistas, todos devem dar o seu testemunho, mas só alguns são evangelistas. Mas o que é importante aqui, no julgamento, no segundo vindo de Jesus, quando ele vai julgar o mundo, vai ser o fim, não vai haver nova chance de arrepender, de crer em Cristo, vai ser o fim da sua oportunidade. Então, estejam preparados agora, busque Deus, leia a Bíblia, ore, pergunta aos pastores ou outros crentes de confiança como é que tu podes conhecer Cristo, mas esteja em condições perante Deus, santo. Alguém que anda em pecado não vai viver com Cristo no mundo, no céu. Só aqueles que são perdoados e limpos. E seja fiel às ordens de Cristo, a chamado para a tua vida. Eu vou deixar uma pergunta muito complicada, mas muito importante. Aonde que tu vais passar eternidade?
Que Deus te abençoe. Responde esta pergunta. Onde tu vais passar a eternidade? Amém.